Hello everybody! We are here with our friend, Mr. Donald... Não, tô brincando. E aí galera, tudo certinho? Tu tá testando teu inglês, né? Não, é porque minha namorada não tá, né? Então... Minha namorada! Que é isso, velho? Que é isso? Irmão, é assim que tu queria abrir o podcast? Abre novo. Então, Não. Vai começar agora. E aí galera, a gente tá aqui hoje pra mais um dia de podcast. Então, hoje a gente trouxe aqui um cara... Sim. Um cara muito legal, a gente vai ter um papo hoje muito cabeça, né não, Moura? Meu avô é cearense, mas vai ser ainda maior do que a cabeça do meu avô. Então, conta com a colaboração. Calma aí. E o cara, ele é muito inteirado no inglês, o cara desenrola, o cara tem um... Não, mano. Então, A base nisso a gente pensou aqui. Irmão, a gente tá. Uma coisa pra. dizer, Moura. A gente tá. Estamos falando inglês porque esse cara, irmão, hoje o tema cara é top. manja, velho. E esse cara, eu dito que é o cara que eu conheço que mais viajou. o mundo. Internacional. International. Interpregation. Interpregation Missionation. of Evangelation. Of Evangelation. Mission? Nereal. Coloca o quê? Fazem isso. Puxa aí, irmão, puxa. Eu queria dizer pra vocês que this is mine. Our. No, your. Vai, de novo. This is mine. Your And ours podcast. podcast. Então, puxa a vinheta. Mano, cara, e hoje vai ser massa. Hoje é um tema importante. Irmão, e ele tem um carinho especial aqui na barca, tá? Dito isso, que antes disso aqui acontecer, ele já estava no nosso Barca Talk, sentadinho ali falando de missão. Hoje a gente, já dando spoiler, hoje a gente vai conversar mais um pouco de missão. Hoje a gente tem que sair daqui, desse podcast, queimando pra fazer missão. Essa é a nossa ideia de conversa. Sendo bem sério pra você que tá escutando agora e tá vendo, hoje a gente vai conversar sobre o que a missão influencia. Tem um jogo do Batman que eu já joguei, tem várias missões, velho. Eu lembro que eu queria zerar o jogo rápido, aí eu chegava, meu irmão, aí ia correndo atrás do Coringa, porrada, o que fosse, a Arlequina, vai apanhar. E, meu irmão, é isso, o cara tem que sair com sangue nos olhos, igual o Batman, pra proteger Gotham City, porque ele tem um alvo, ele tem uma missão, eles têm que sair com essa missão. E com base nisso a gente trouxe esse cara. Não, e não tinha mais ninguém Não, velho. pra falar sobre missão. Tinha, mas o cara é Não. mais. Isso aqui, da nossa igreja, de Recife, região, Campinas, África do Sul, Turquia, Índia, irmão. Colômbia, Já não tem teve. lugar, irmão. Janela das Cara, 40. mano, vem-te embora, vem pra cá, Xande! Ele que não é avião, mas anda de avião. Essa foi boa, tá? Mano, se apresenta aí pra galera. Tem uma galera que já lhe conhece, do Anzol, mas tem uma galera que ainda não lhe conhece. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua história. Fala como chegasse a virar missionário. Fala um pouquinho, velho. Fala que tu vive de missão. Se apresenta, Compartilha aí, tem um Pronto, tempinho. ainda bem que nós temos tempo. Olha pra ali, pra aquela câmera ali, olha pra vocês. Cara, fica à vontade. Aí, pra mim é de Wagner. Bom, gente, eu sou o Xande, Alexandre, tenho 29 anos, sou de Campinas, São Paulo, mas moro por aqui desde 2022, 2023, né? Então, sou missionário há 10 anos, desde os meus 19 anos, comecei em missões, né? Eu fui pra Jocum fazer uma escola chamada ETED, né? Então, fiz uma escola chamada ETED e decidi ficar em missões de tempo integral, digamos assim, né? Alguém que vive 24 horas, Cara, enfim, basicamente isso. Aí a minha primeira viagem missionária foi para Bolívia, 2016. E aí eu lembro que a gente pegou uma estrada de 10 horas de terra. Aí o carro atolava, pegava tudo, a gente tinha que descer, empurrar, e era só mato e terra. Eu falei, meu Deus, por que que a gente veio tão longe? Aí Deus só compartilhou comigo, é porque tem pessoas lá, tem gente lá. Eu quero que vocês vão para lá. E aí, a partir disso, a minha vida mudou, basicamente assim. Aí depois eu fui pro Amazonas, passei 2 meses no Amazonas, fui pra Bahia, Turquia, Colômbia, Índia, África do Sul, e aqui vários lugares aqui, né? Então, basicamente isso. Aí desde 2022 eu moro pelo Nordeste, morei em Alagoas durante 1 ano, sertão de Alagoas, cidade chamada Canapi.
cidade bem interior mesmo, fica próximo de Inhapi, é praticamente divisa com Pernambuco e Bahia, né, então é bem alto sertão mesmo. Morei 1 ano lá, aí vim pra Recife, né, aí antes disso eu noivei com a minha esposa, Gisélia, aí eu vim pra cá, morei com alguns amigos pastores, fiquei servindo na igreja deles, enquanto isso a gente organizava o casamento, aí em 2024 a gente se casou, e aí desde então estamos aqui na Igreja Rio, E vocês basicamente vivem isso. de missão. Basicamente, né, eu entendo como Paulo, né, nesses 10 anos eu nunca fiquei parado, digamos assim, nunca simplesmente depende de oferta o tempo todo, né, foi algo que a gente vai aprendendo, porque às vezes as pessoas chegam até a gente e falam: "Nossa, que lindo o seu ministério, trabalha com crianças em risco, você faz", enfim, as pessoas prometem coisas pra gente. E só que muitas delas, elas não cumprem. E aí o missionário fica como? Né? Então eu sempre fiz alguma coisa. Eu já vendi brownie, já vendi cookie, já vendi refrigerante. Tudo que desse para que eu pudesse vender, eu vendia para poder levantar o recurso. Então nunca dependi 100% de oferta, digamos assim, sabe? Então o missionário ele precisa ser ligeiro, sabe? Tá. Com essas coisas. Xande, e aí pra gente abrir, é massa demais ter aqui. Bom, como tu tem todos, vive disso, então não tinha ninguém melhor pra falar sobre. Mas, cara, eu acho que por muito a galera, nossos galera que tá assistindo aí, adolescente, não entende o que é missão. Aham. Porque a gente acha muitas vezes, né, Miranda, que missão é, sei lá, transcultural, Necessariamente só na igreja também, né? ou só ir pra África. Tipo assim, quando eu era pirraia, eu queria, meu sonho é ir pra África. Mas que missão só é naquele lugar e não tem outro lugar de missão. Mas, tipo, de fato, o que é missão? Uhum. E se a gente segue a Jesus, a gente entende que Jesus também é um dos maiores missionários que existiu. Então, Exatamente. como foi que Jesus praticou na prática a missão? Então, o que é missão e como é que Jesus nos mostra isso? Cara, a gente entende que missão, ela não é nossa. Ela não é minha e ela nem ela não é sua, ela é de Deus. Então existe uma forma dela funcionar. Então a gente age com os nossos dons dentro dessa grande missão de Deus, né? Então a gente precisa entender qual que é o papel de nós como igreja dentro dessa grande missão de Deus. Alguns vão ser pastores, outros vão ser mestres, outros vão ser missionários dentro da igreja de Deus. Mas nós temos médicos, advogados que vão atuar dentro dessa missão de Deus com uma única missão: trazer uma reconciliação de Deus com os homens. Essa seria a nossa missão principal. Então, tudo que eu faço é com foco de trazer uma reconciliação, apontar Jesus aonde eu estou. Se eu estou aqui como médico, como advogado, se eu estou como pastor, enfim, nós como cristãos, a nossa missão principal é essa: apontar Jesus para que ele venha e traga essa reconciliação, porque todos nós somos inimigos de Deus hoje. Então a gente precisa lembrar isso realmente para que as pessoas entendam essa missão de Deus. Então basicamente seria isso. Mas como que eu poderia atuar? Então existem missionários parciais, missionários integrais, mas todos são cristãos, né? Cada um vai ter a sua parcela. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou na Índia, então qual que vai ser a minha parcela, né? Qual que vai ser o pouquinho que eu posso obedecer a Deus para que eu possa trazer um pouquinho dessa reconciliação através de Cristo. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, tá? É muito grande. Se a gente fosse resumir, seria essa. Qual que é a nossa missão como cristão? É essa: apontar Jesus para que ele traga essa reconciliação, porque todos nós somos inimigos de Deus. Massa. E como o próprio Jesus fez isso na prática? Eu lembro quando Jesus inicia o seu ministério, ele abre o livro de Isaías, né? Ele lê aquele texto que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, quando a gente vê a missão de Deus, a gente vê que ela foi cumprida, né, digamos assim, em Cristo. Cristo trouxe essa reconciliação que a gente precisava, né? Então, Jesus ele foi principalmente obediente ao Pai. Então, quando a gente fala sobre missões, quando a gente fala sobre uma vida cristã, é uma vida de obediência a Deus, né? Então, o primeiro ponto é: nós precisamos obedecer a Deus para a gente participar dessa missão, né? Então, Cristo obedeceu a Deus, né? Obedeceu ao Pai e ele viveu a própria palavra. Ele era essa própria palavra encarnada. Não que nós somos Jesus, mas a gente vive como pequenos Cristos, né? Como essa Uhum. pequena palavra encarnada, né? Então é um negócio muito profundo, assim, quando eu falo: "Véi, como que eu posso ser?",
né? Eu preciso olhar para esse modelo, né? Então Jesus estava sempre caminhando na direção da cruz, na direção da sua morte, para que você pudesse ter vida, né? E aí com isso a gente também caminha, né? Porque ele disse: se você quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, essa questão de imitação, né? Então, eu vejo Jesus como o modelo perfeito de missões, assim, né? De obediência ao Pai, da maneira do Pai, do jeito do Pai, né? Não aquilo que a gente acha legal. Nossa, seria muito massa se a gente tivesse tal coisa. Não. O que que meu pai pensa sobre isso? Né? Então, por isso que a gente olha para ele e vê esse modelo perfeito, né? Esse modelo principalmente de obediência. Aí dentro disso, a gente vai entender como que a gente pode agir, né? Jesus agia de uma forma e a gente deve sim copiá-lo. Jesus, é massa Jesus, né? Que ele ia e, cara, tinha vários fariseus. Ele pregava de uma forma para aqueles fariseus entendessem. Ele ia lá e tinha uma multidão. Ele trazia uma parábola para aquela multidão entender. Exatamente. Então, Então, então ele sempre trazia uma contextualização, né? Então, nosso desafio como missionário, como cristão, é trazer uma mensagem que as pessoas vão compreender. Por exemplo, Morei no Sertão Humano. Eu ia chegar com os 3 pontos do pastor Thomas lá, eles não iam entender, gente. É uma outra mentalidade. Então, a gente tinha que adaptar a mesma mensagem que a gente tem aqui, só que para eles, né? De uma forma que eles vão entender, usando a árvore, o vento, o céu, a terra, o milho. Então a gente usava isso para pregar o amor de Deus. E eles entendiam, entendeu? Xande, isso que ele tá falando é muito massa. Eu lembro que eu já estudei uma vez sobre. Existe o experimento de Angicos, que é Uhum, Paulo Guedes, basicamente. Enfim, todas as ressalvas possíveis. Mas ele alfabetizou 300 pessoas de uma comunidade em um único dia. uhum, Esse experimento de Angicos era porque, basicamente, assim, as pessoas não conseguiam aprender a ler e escrever, porque tu ia chegar num cara que trabalhou a vida inteira como pedreiro e ia querer começar ensinando para ele o que é ressonância magnética. Vai saber o que é isso e não vai exato. entender nunca. Mas aí ele começou a entender o contexto que a galera estava inserido e falou assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte: tu não é pedreiro, primeira coisa que você vai empreender. Tijolo. Meu irmão, o cara já sabia o que era o tijolo, ele via aquilo todo dia. Então ele entendia de fato o que era aquela palavra, como ele podia escrever, o que ele Uhum, podia acontecer com aquilo. E quando ele envolvia esse lado realmente de pertencimento, de identidade, a missão dele, que era alfabetizar a população, chegou em um único dia ele conseguiu alfabetizar mais de 300 pessoas. Então, acho muito massa que tu falou essa questão do contexto, sim. que é muito, assim, indispensável, né? Sim, porque a gente chegava para fazer visitas, né? Porque tinha local que era muito longe, a gente demorava, sei lá, 1 hora pra gente chegar de carro, tipo 1 hora de carro interior. E aí a gente chegava e aí o pessoal, a gente queria entregar a Bíblia, mas o povo não sabia ler. O que você vai fazer? Aí eu lembro que uma vez eu deixei uma Bíblia, e aí esse senhor pegou a Bíblia, abriu e ficou olhando para ela assim. E aí eu vi, sabe? Aí eu voltei, não, vou ler pro senhor. Eu peguei, parei, aí li com ele, porque ele tinha acho que um neto que queria ler com ele. Mas aí acaba sendo não tão útil, né? Digamos assim, uma Bíblia impressa para ele. Então a gente começou a ter áudios, né? caramba. Então a gente fez parte de um projeto chamado Bíblia de Taipa, né? É uma Bíblia pro povo sertanejo, né? Então é na língua deles, da forma que eles falam, da forma que eles entendem. Então hoje muitas pessoas têm essa Bíblia em áudio. Então eles Sim. escutam a Bíblia e é a mesma Bíblia que a gente, só contextualizada para eles. Que massa. Xande, uma parada que me pegou aqui, tu disse que começou com 19 anos, a tua primeira viagem missionária, e não foi nem pra algum lugar do Brasil, né? Já foi Foi Colômbia, difícil. Bolívia primeiro, Bolívia, Bolívia. mano, Bolívia é pancada, viu? E eu acho que muita galera que tá aí, às vezes fica, eu mesmo já me sinto, cara, eu tenho 25 anos, mas a gente, por muitas vezes, se sente incapaz da missão. A gente se sente incapaz de pregar na escola, a gente se sente incapaz. E já já a gente fala mais sobre Sim. isso, sobre escola, sobre onde atuar hoje, mas a gente se sente, tipo, cara, no ônibus, pô, a gente tá no Uber. No Uber e tal, a gente fica. Se sente esse sentimento de incapaz. Só que, tipo, tu é um cara que foi com 19 anos. Eu não sei se tu já vivia aí, se já. Mas Pegou conselho, pegou com. leu Mano, livro, assistiu. é 19 anos, mano. É 19 anos. 19 anos. Eu tenho 19. Mano, mas tu também tá. Mas e pra Bolívia? Simão, como foi isso? Mas principalmente esse sentimento de incapacidade que tanto nos assusta com a missão.
Sim. Então vamos por partes. Que assim, eu comecei a minha vida pregando em escola. Basicamente isso, né. Então eu lembro quando eu estava afastado, né, porque, a minha família ela é cristã, né, na época, mas que eu saí eu tinha uns 10 anos de idade, saí da igreja. Aí voltei com 16 anos, então fiquei 6 anos longe, assim, né. E aí quando eu voltei, Deus ele realmente me chamou, assim, foi algo muito profundo, assim, né. Deus ele compartilhou comigo que ele queria que eu compartilhasse Joel 2:12 na minha escola. Eu nem sabia que tinha esse livro. Aí era assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né, porque ele é tardio em irar-se, enfim, um texto muito maravilhoso falando sobre estética, né, e tudo mais, e performance, né, uma vida de fazer as coisas. E eu lembro que eu postei no meu Facebook na época, culto no segundo ADM2, que era a minha sala. Pra galera que não sabe o que é Facebook, é o seu TikTok hoje, tá? É isso. Aí eu mandei lá, ó, culto no intervalo, e tipo assim, a gente tinha 15 minutos, aí x era ainda. Tinha, mas aí a gente já tinha Facebook. A gente não é tão É, velho assim ainda não também também. não, tenho 29, calma. Aí eu postei, aí acho que deram umas 25 pessoas, aí eu peguei esse texto. Aí era gente que já era cristão, mas estava escondido na escola. Aí foi o fuzuê, assim. Aí era a gente recebendo oração, aí a partir Com o disso texto. isso, com texto, Massa, com velho. texto só. E aí eu compartilhei com eles, falei: "Gente, a gente precisa parar de viver uma vida falsa", na época eu tinha 16 anos, "a gente precisa parar de viver essa vida falsa, essa vida esquisita", sabe. Realmente peguei com 16 anos. E aí a partir disso os cultos começaram a aumentar. Então a gente fazia em uma sala de aula, chegou uma hora que não cabia mais todo mundo. Aí um dia a gente foi pro auditório, mais de 120 pessoas, auditório. Aí a gente pregava, tinha louvor e tudo mais, era 15 minutinhos rapidinho, intervalo, a gente não estava atrapalhando ninguém, a gente tinha o nosso espaço. Aí tentaram arrumar briga com a gente lá, aí eu falei: "Não, vamos ceder esse espaço aqui então". Aí o pessoal: "Como assim, senhor?" "Não, a gente cede, tranquilo", né, porque a obra de Deus ela não é nossa não. Onde se a gente precisar fazer lá fora, num cantinho bem escondido, a gente faz. Aí a gente continuou. Aí eu participei desse ministério uns 3 anos basicamente, assim. Então a gente fazia cultos na praça, cultos na escola, em acampamentos, a gente ia pra igrejas. Então começou praticamente assim, sabe. Então a gente tinha esse ministério de amigos, que a gente entendia que a gente tinha que pregar o evangelho, né, até que eu era conhecido como, pequeno pastor, pastorzinho na escola. Mas eu sempre fui descolado, assim, legal. Então, tipo, o pessoal gostava de mim e tudo mais, né. Jogava bola e tudo mais, então nunca fui esse crente chato. Até que as pessoas que não conheciam Jesus, eu tinha esse acesso a elas, eram meus amigos, Sim, entendeu. massa. Então eu conseguia, digamos que separar, né, não tinha esse negócio de uma pessoa tão religiosa, né, na época. E aí, acabando o meu ensino médio, falei: "Mano, eu vou pra Jocum fazer TED, depois eu vejo o que eu faço. Mas eu quero aprofundar, eu quero conhecer mais um pouco sobre isso aqui. Quero entender mais um pouco sobre missões". Aí lá tive várias aulas de identidade, sexualidade, missão de Deus, né, enfim, cosmovisão cristã. Então você fica 3 meses imerso, velho, estudando a Bíblia, né, conhecendo pessoas, se relacionando, ouvindo a Deus, lendo a palavra, enfim, é uma vida totalmente dedicada. Aí durante esse tempo eu entendi, velho, é isso, né. Eu recebi uma palavra de 1 João 2, né, que eu precisava dar a minha vida, né, se não tô enganado, acho que é 1 João 3:16, né. Então tem João 3:16, né, É, que e Deus amou o também mundo, e 1 João que você precisa dar a sua vida, né. E eu lembro que quando eu recebi essa palavra, falei: "Velho do céu, vou precisar deixar tudo". E tipo, eu estava em Campinas fazendo, meus pais moram na cidade do lado, moram ainda na cidade do lado. Eu tive uma sensação de que eu nunca mais ia ver eles. Foi algo muito profundo, assim, sabe. Foi um caraca. impacto muito grande, assim, né. Eu falei: "Meu Deus", mas eu ia ver meus pais, mas eu precisava ter tido essa experiência para que eu fosse uma pessoa totalmente, desapegada, sabe, desapegada de, digamos, de coisas que eu achava que tem valor, né, que elas têm o seu devido valor, né. Mas Jesus chama a gente para amar ainda mais ele do que os nossos pais, né. Não é a gente não amar os nossos pais, né, quando a gente fala sobre missões, porque as pessoas: "Nossa, mas você vai deixar seus pais, vai deixar né, sua mãe, seu pai, seu irmão". Não, eu amo eles, mas eu amo mais a Deus, né. Então, da gente colocar o nosso amor maior em Deus, né.
Basicamente isso. Massa. Cara, massa ter essa questão aí de tu começasse desde cedo. Mas assim, como a gente sabe que Jesus, né? Ele começou seu ministério com 30 e encerrou com 33, então teve esse tempo de preparação. Paulo também, antes, sendo Saulo, teve esse tempo que ele se converteu, mas aí não foi logo pregar o evangelho, teve que Sim. parar. Como foi aí na tua rotina, na prática do teu dia a dia de missão, que tu se preparou? Mesmo sabendo que tu estando na missão, você estaria ali lidando com coisas que talvez tu nunca viu antes, Aham. com situações que ainda que se preparasse, talvez ainda assim não soubesse lidar. Então, tu buscou unicamente na Bíblia, tu buscou conversar com pessoas que já eram do meio, tu tentou refletir, assistir vídeos, ler livros. Como foi? Inclusive, rapidinho, Xande. Xande falou que começou com um texto, irmão. Jogou no Facebook e, tipo, com 16 anos já teve essa carga, uma responsabilidade de Sim. estar ali com a galera, ensinando. Então, teve uma responsabilidade. Então, vem muito preparado. Jesus começou a mexer com 30, mas pregava quando criança Com nos certeza. templos. Jesus, quando chamou os discípulos, a maioria era adolescente para jovem. Uhum. Vai dizer, o João, discípulo amado, tinha ali entre seus 15 anos, 16, vai. Então, tipo, era jovem, velho. Sim. Então, é muito importante essa parada de preparação. Então, só pra pegar esse embalo mesmo. Uhum. Então, quando eu tinha 16 anos, a gente não tem muita noção de nada, né? A gente só vai, né? Então, eu lembro que eu baixava, né, estudos bíblicos, de um site chamado God Questions. Então eu baixava tudo que eu podia. O que é o céu, o que é o inferno, panorama bíblico do livro de Mateus. Então, sabia quem tinha escrito o ano, sabe? Então, eu imprimi, fiz apostilas, e eu tinha um monte de apostila. Sai. Tinha um monte. Então, digamos que por conta era isso, mas eu tinha uma vida de igreja local. Eu tinha igreja, eu tinha pastor, né? Então, você precisa, é necessário que você esteja conectado a uma comunidade local, porque a missão sem igreja é mais aventura, né? Então, é mais um jovem empolgado, né? E tudo mais. Então, a gente precisa dar uma atenção muito especial para adolescentes assim, como eu na época. Porque eu poderia perder, né? Ou poderia ganhar como ganhar o meu coração, digamos assim, né? Porque a gente quer fazer muitas coisas, a gente tem um certo desejo, mas nem tudo a gente vai conseguir fazer, né? E o ideal é a gente sempre aqui como pastor, como líder, sempre, olha, isso aí, continua, avança, avança, mas nunca tentar, tipo, parar de vez, sabe? E realmente aproveitar essa chama que Deus colocou no coração dele. Xande, uma pergunta. Eu vou fazer pra tu e também pra Miranda. Que ele tá nesse embalo aí. Que de intervalo bíblico o bicho aqui é um fenômeno também. Mas, cara, uma parada. Como foi que, né, que tu teve a certeza, mas a coragem? Porque eu acho que o que impacta mesmo a galera, mano, é a coragem, velho. Pô, 16 anos, escola, tu é lá de Campinas, né? Eu não sei como é Campinas em questão de religião e tal, de fé, mas, pô, Pernambuco é doideira, mano. A galera passinho o tempo todo e Six Seven Aham. e tal, e não sei o quê. Mano, vocês acharam mesmo que eu não ia usar o Six Seven? Mas, tipo assim, mano, é essa pegada e a gente fica nessa, e, tipo, às vezes falta coragem, mano. Falta coragem de a gente falar pros nossos amigos, de até eu no meu trabalho me falta coragem às vezes de Uhum. dizer, irmão, é isso não, porque tá ligado? Então, imagine, então, cara, como você, tanto quanto adolescente, pegou essa coragem, velho, tipo, de ter a coragem, cara, pra mim só um parênteses assim, o que eu achei mais massa, mano, do que tu falou foi um texto. Eu me apeguei a isso, mano, porque, cara, a gente fica planejando tantas coisas, mano, a gente fica planejando, vamos fazer de tal forma, vamos fazer de tal maneira, vamos colocar um som legal, vamos Aham. colocar. Às vezes Deus só quer Um texto. um texto. E depois ele faz. Só que antes disso, teve que ter a coragem de postar. Exato. Então, irmão, como foi que veio essa coragem, velho? Cara, eu acho que ali, como eu tive um encontro muito profundo com Deus, eu entendi que ele era suficiente pra mim, né? Então, ali ele era suficiente. Então, a minha coragem partiu dele. A partir de eu entender, cara, independente, eu não fiquei pensando muito. O que que vão achar? O que que a diretora vai achar? O que que os meus amigos vão achar? Sabe? Eu
obedeci a Deus, e é isso, eu fui, entendeu? Então, a nossa coragem, porque às vezes nós temos coragem, mas a gente começa a pensar demais, né? Como vai ser? Como será? Então a gente tem muita vergonha de, digamos, de nos expor e alguma coisa errada acontecer, né? Mas Jesus nunca teve medo de se expor, né? Até que ele se expôs numa cruz, né? Então eu não tenho vergonha, eu não tive vergonha de me expor. Então, se fosse falar mal de mim, o Xande, nossa, o Xande pregando, o Xande teve encontro com Deus. Aí, consequentemente, outras pessoas tiveram, né? Xande, ora por mim, porque eu achei que eu era crente e não sou. Vem cá, no meio da. Professor entrando, peraí, vamos rapidinho, vamos de Jesus aqui, ó. Matemática é o caramba. Pera aí, professor, química, entendeu? Então a gente conseguia ter esse espaço, né? Claro que a gente pode atrapalhar as pessoas, né? Tem que ser consciente. Sim. Mas acho que a coragem parte desse princípio de ter um relacionamento com Deus. Tudo parte disso. Por que muitas pessoas elas não têm muita coragem? Porque elas não têm um relacionamento com Deus. Caraca, uau. Entendeu? Acho que é basicamente isso, porque a pessoa vem pra cá, vem na barca, vai nos acampamentos e tudo mais, mas falta relacionamento com Deus, porque às vezes vocês como líderes ficam falando, olha, vocês precisam ter coragem para você pregar, mas a pessoa não faz o básico, ela não consegue ler, não consegue orar, então como que a pessoa vai ter coragem, né? Porque uma coragem bíblica é uma coragem a partir de Cristo, a partir do que ele fez por nós. Mas se eu não compreendo isso, como é que eu vou fazer, né? Então eu entendo assim, se falta alguma coisa, vá para o secreto, vá falar com Deus, né? Um texto basta. Porque às vezes a gente quer achar desculpa para a gente não fazer as coisas. Não vou fazer porque a minha escola é politicamente correta. Não, porque meu amigo é ateu. A gente fica achando desculpa, sabe? Mas nós, como cristãos, Cristo é suficiente para nós, né? Então, por que que nós estamos aqui gravando um podcast? Por quê? Por causa de Jesus. Não, mas o motivo principal é Jesus. Isso basta porque a gente quer ficar achando desculpas, né, para tudo. Eu tô aqui na igreja por causa de Jesus, ué. Depois eu vejo outras coisas, né? Eu quero impactar minha geração, eu quero impactar os jovens, mas eu tô aqui por causa de Cristo. Por que que eu tô aqui em Recife? Por causa de Cristo. Entendeu? Cristo precisa ser suficiente, ponto. Aí com isso eu vou e prego, velho. Sabe? Acho que isso precisa arrebentar o nosso coração. Fala, pessoal, gente, que a gente fica preocupado com tantas coisas, né? A gente quer ter um porquê pra tudo. Moura, por que que você tá em tal trabalho? Por que você tá em tal. Por que a gente fica procurando? Cara, eu tô aqui por causa de Jesus mesmo, né? Eu lembro que eu fui pra Turquia em 2018. Acho que na época eu tinha 23 anos, 22 anos, basicamente. Acho que, aí eu lembro que eu tava conversando com uma mulher muçulmana de lá, porque eu também sou circense, né? Eu também sou malabarista, palhaço, uma das coisas que eu faço também. Eu sou Um malabarista. pouquinho de tudo, né, É, irmão? um pouquinho Joga de bola, jogo dança, bola. prega. Precisar. Boi novo. Assinado Gabriel Jucal. E aí lá a gente participou de um circo. Ai que louco. Olha a forma que Deus levou a gente pra gente atuar lá. Então a gente participava de lá, então a gente apresentava com eles. Eles eram muçulmanos, só que eles não sabiam que nós éramos cristãos. Eles não sabiam. E aí a gente, enquanto a gente estava apresentando com eles, de boa. Aí quando eles iam longe, ficavam longe da gente, a gente, intercessão agora. Fechava a casa, aí começava, pra te adorar ao vivo, aí era oração, era pregação, entre nós. Aí ficava sempre, sempre alguém olhando, chegaram. A gente voltava, cada um a fazer o que tinha pra fazer, ia pra cozinha e tudo mais. Então, aí eu tive uma oportunidade de poder conversar com ela, né? Pra poder falar sobre Jesus, porque em um país perseguido assim, você não já chega falando. Você vai criando laços, ainda mais que era uma missão de curto prazo, né? Que aí a gente chama missões com tempo menor de 2 anos, a gente chama como missões de curto prazo. E aí não tinha como a gente já chegar e pregar. Então, cada um de nós, como equipe, a gente ficou responsável por uma pessoa de lá. Então, por exemplo, eu orava por você, o outro menino orava por ele, e assim por diante. Então, a gente ficava sempre em oração, para que quando pingasse a oportunidade, a gente iria falar. E aí pingou essa oportunidade de eu poder conversar com ela. Aí ela estava falando, falei, olha, a razão principal que a gente está aqui é por causa de Cristo. Não tem outro motivo. E aí ela, tipo, entendi. Então eu entendi por que vocês são tão diferentes. Porque ela ficava falando, nossa, por que vocês são tão diferentes? Sabe?
Aí nesse dia eu contei pra ela, porque a gente tá aqui é por causa de Cristo. Porque o povo era bagunceiro, desorganizado, povo de circo, tá? Bagunceiro, desorganizado, e a gente era tranquilo, organizado, fazia as coisas acontecer, tranquilo, porque nós estávamos ali em missão, entendeu? Então, são coisas que Deus vai entregando pra gente, a gente precisa ter coragem, entendeu? A Nossa. gente está num país perseguido, que você corre risco de vida, e você decide obedecer a Deus, velho, né? Porque o mais principal, você não pode amar demais a sua vida, né? Acho que a gente vive dias que as pessoas têm buscado tanto conforto, né? Eu não sou contra conforto, eu gosto de ter o meu cafezinho especial, meu chocolate importado, não é não? Chique. A Eu lasanha, gosto de ter, né? mano, a lasanha dele é absurda, tá? Eu já tive o privilégio. E eu sei que Deus vai me dar esse privilégio mais uma vez de comer essa lasanha. Bora, oxe, vamos. Vocês estão convidados, né? Pareçam. É. Mas a gente vai entendendo como que a gente pode agir, né? Em cada local Deus vai dando uma forma, né? A gente entende que a mensagem ela é a mesma. O que muda é a embalagem. E achei legal isso aí que tu falou, né? Que às vezes, né, a gente pensa muito na questão da coragem. Meu irmão, tô sem coragem, não sei o quê. Moisés, meu irmão, o cara tava sem coragem. Tava sem coragem. Mas ali ele teve um encontro. Foi meio sem coragem, mas às vezes vai, velho. Então, assim, às vezes a gente espera muito o sentimento perfeito. Às vezes a gente espera demais a oportunidade perfeita. Óbvio, nesse tipo de Sim. país, a situação é Sim, diferente. sim, com certeza. Mas às vezes a gente espera um momento perfeito. Não, vai ser isso. Eu vi fulaninho chorando na escola. E Aí eu chego. dele, aí eu oro por ele e chamo pra ele pra igreja, entendeu? Então, às vezes, tem muitas situações que a galera fica esperando a oportunidade perfeita e não faz. Moura falou aí, né? Eu fiquei um tempo à frente do intervalo bíblico lá na escola e começou bem pequenininho, velho. Eu lembro Uhum. que eu cheguei lá na escola que eu terminei meu ensino médio, eu fiquei no segundo e no terceiro ano. Foi lá no núcleo, em 2023, 2024. E teve intervalo bíblico lá para 2020, mas teve pandemia e parou. Depois Sim. não tinha mais tido lá na escola. Senti assim, meu irmão, talvez, quem sabe, né? Aí eu lembro que eu fiz amizade com os caras que eu já conhecia e fiquei lá de boa, mas não tinha intervalo bíblico. Aí chegou uma menina de um negócio que eu tinha organizado outra vez de pregar, tipo umas coisas de parque, assim, tipo uma reunião. Ela, tá, gente, né? Por que tu não faz intervalo bíblico aqui? Filha da mãe, ela foi. É. Primeiro intervalo bíblico, 6 pessoas, contando comigo. Aí eu, meu irmão, essa escola aqui gigantesca, 6 pessoas, não, velho. Acho que é porque não é pra ser mesmo. Aí no próximo deu 4, deu 3, eu e mais uma, é um sinal. Parar aqui tá tranquilo. Mas depois eu comecei a realmente perceber que eu tava fazendo pra me livrar. Às vezes a gente diz, não, vou falar de Jesus pra esse cara, vou orar por ele. A gente não tá fazendo aquilo de coração. Sim. Não é pra Jesus, como o Xande retratou aqui, né, velho? Exato. Que fazer, né, mano? Centra nisso, meu irmão, eu vou fazer isso de coração. Vou fazer isso aqui porque eu entendo que a Bíblia me chama. Porque Jesus foi um missionário e também enviou outras pessoas. Então, alguma coisa nessa escola precisa acontecer. Uhum. Talvez eu não tenha a África, talvez eu não tenha a Europa, talvez eu não tenha a América, mas eu tenho essa escola, esse ensino médico que Deus deu na minha mão. Uhum. Então, Deus, é isso que o Senhor me deu, amém, vamos. E eu comecei a orar, aí vão 5 pessoas, 10 pessoas, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, quase 100 pessoas da escola. Eu lembro que tinha um corredor inteiro da escola. Dia de quarta-feira, no intervalo, eu fechava o corredor inteiro da escola, porque vinha professor, vinha funcionário, vinha aluno, a galera ficava assistindo. E às vezes eu tava um dia desse olhando assim o vídeo, meu irmão, velho, isso aconteceu mesmo, que loucura. E eu parei pensando, meu irmão, não teve nada a ver comigo. Porque assim, eu não mudei o que eu estava fazendo antes, sem fazer de coração. O que eu fiz foi mudar a minha mentalidade, entendeu? Eu estou fazendo isso para Jesus. Quando a gente faz de fato para Jesus, a gente estende a mão e ele também estende a mão para nós, né? Uma via de mão dupla que é ainda mais intensa por ele. Então, assim, sensacional, velho. E tinha muitos dias que eu tava sem coragem, sem vontade nenhuma. Mas não, velho, eu entendo que Deus me chamou. E é isso. E até hoje o intervalo bíblico continua lá. Diversas pessoas se converteram e aí eles estão continuando. Agora não tem Glória a nada mais a ver comigo. E, cara, é doideira assim,
Porque escola, né? Hoje eu acho que a gente se perguntou, não sei se Xande já passou, mas onde vai ser minha missão? Deus, e aí, velho? Eu entendi que eu tenho que fazer uma missão, eu entendi, beleza, que é ir de pregar o evangelho a toda Sim, criatura. Só que, irmão, você que é adolescente, irmão, você passa 18 anos praticamente da sua vida na escola. É o quê? Vamos supor que você viveu até 80 anos. Mano, é um quarto da tua vida ali uhum, na escola, naquele ambiente. Então, aí a gente fica se preparando muito pra África. Cara, como o Miranda falou, Deus te deu isso aqui agora. sim, Deus te deu isso aqui agora. Então, cara, eu acho que a pergunta que onde a missão começa? sim. Onde a missão começa pra A quem? missão, eu falo assim, que a missão começa no meu secreto, basicamente. É oração, é leitura da palavra, é jejum. A gente como cristão, a gente precisa pensar nisso, isso é a nossa base de tudo, né. Porque um exemplo: "Pô, nossa, eu não tenho coragem, nossa, não sei. Ah, eu vou lá orar". Não, isso não é de pessoas que partiram de um lugar secreto. Partiram de um desejo próprio, de performance, enfim, isso é algo que a gente fica pensando demais, né. Eu acredito que você ficou pensando muito nisso, Certo. né. Tipo, às vezes orava: "Não, Deus, eu vou fazer", aí saía do quarto: "Não vou mais não". Tipo assim, ué, você acabou de sair de um lugar de encontro com Deus, e você tá assim? O que que aconteceu, né? Então eu digo assim, primeiramente é no seu quarto. Seja um cristão que lê a palavra de Deus. A gente tem um desafio muito grande como brasileiro de ler, né? Ler qualquer coisa, ainda mais a Bíblia. A gente tem um desafio grande com isso, né? Por exemplo, pessoas que usam textos fora de contexto, pessoa que pega um texto isolado que é, enfim, vocês sabem muito bem, né? A gente vê essa realidade no nosso país. E cara, e consequentemente, nós, após esse tempo de secreto com Deus, nós aonde que a gente estiver, a gente precisa ser esse ponto de paz, Excelente. esse ponto de paz. Às vezes você não vai ficar pregando o dia inteiro, né, às vezes você não vai ficar orando o dia inteiro, mas você é aquele ponto de paz. "Pô, mano, eu não tô muito bem hoje não", Moura tá lá. Tá trabalhando aqui, mas eu vou lá pedir um minutinho pra ele orar por mim, entendeu? Então acho que nós como cristãos, nós temos que ser esse ponto de paz. Sabe? Então, a partir disso, a gente vai entender como que a gente pode agir, né? Tipo, eu vou pra África, eu vou ser um médico. Enfim, a gente vai entender dentro disso. É porque a gente tem muita pressa, né? Mas Deus, ele não tem pressa, digamos assim, como a gente tem. O tempo de Deus é outro, né? Então, calma, né? Gaste mais tempo com Deus no secreto do que, digamos que, botando a mão na massa. Por exemplo, quando a gente fala sobre missões transculturais, para você ser um missionário transcultural, você tem que estudar muito. Por exemplo, se você for para a Índia, um exemplo. A Índia tem milhares de deuses. Você precisa entender como que aquela cultura funciona, como que eles pensam. É. Aí é uma família, é o Brahma, enfim, é uma grande família, tá? Mas um exemplo, lá eles falam inúmeras línguas, você consegue falar inglês e tudo mais, mas nem todo mundo vai te entender. E depende de qual estado que você vai. Então, tipo, eu vou pra tal estado, ali é hindi, o outro já é outra, tipo, é vizinho, mas fala um outro idioma. Então você precisa ficar pelo menos 2 anos estudando a língua, você vai entender a cultura. Então é um negócio que leva tempo. É uma imersão, leva tempo. E às vezes para você pregar e você nem vê os frutos. Na maioria das vezes, missões transculturais, você não vê o fruto. Daqui 50 anos alguém vai colher o fruto que você plantou uma semente, entendeu? Mas aqui não, aqui a gente consegue fazer aqui e agora, né? A gente consegue ser esse ponto de paz aqui, entendeu? Porque se a gente for pensar no exemplo índio, nesses países assim, a maioria deles não tem sequer um vizinho cristão. Hoje todo mundo do seu condomínio lá é crente. Ah, vem aqui pra igreja Ria, vai pra outra igreja, mas eles são cristãos. Mas lá as pessoas não têm nem essa oportunidade de ter um vizinho cristão, de ter esse ponto de paz. Entendeu? Então eu e você, a partir desse momento secreto, é você um ponto de paz, um ponto de reconciliação, sabe? Onde as pessoas podem contar com a gente. Porque às vezes a gente fica, nossa, eu só sirvo, ninguém me serve, né? A gente fica, às vezes tem essa, essa neura, né? Aí eu vou pro apóstolo Paulo. E eu vou me gastar e deixarei que gastem, mesmo que ninguém me ame. Basicamente isso que ele. Então, tipo, eu tô aqui como ponto de paz,
Se eu vou receber alguma coisa, é indiferente, mas eu sou esse ponto de reconciliação de Deus com os homens, né? Então isso é um privilégio pra gente quando as pessoas podem contar com a gente nisso, né? As pessoas até falam: "Nossa, você tem uma luz diferente", né? Acho que acredito que vários de vocês já tiveram essa experiência. Uma energia, nossa, a sua energia, Calma. né? Sua aura. Assim. Então, assim, ela é diferente, né? Então, cara, a gente precisa. Disso a gente vai entendendo como que a gente pode agir. Pô, vou ser médico, então vou estudar e tudo mais para que eu possa ser o melhor médico, o melhor ponto de paz nesse hospital. E sempre olhando para essa grande missão de Deus como um todo, não como a minha, por exemplo, a minha missão. Não, é a missão de Deus. E eu tô aqui, vocês estão aí, os meus amigos estão na Índia, estão no Tajiquistão, entendeu? Então sempre lembrar, pô, velho, eu sou médico, ganho bem pra caramba, né? Ganho muito bem. Pô, vamos lá. Mandar uma oferta pra eles poderem sair, comer um lanche, uma coisa que a gente faz direto aqui. Eles não têm esse privilégio lá, entendeu? Massa. Eu tenho um amigo que ele foi pra lá agora, pra Índia, não posso falar o local porque tá sendo gravado. Cara, ele falou que, tipo assim, só pra eles saírem como família, pegar Uber é R$ 60. Só pra eles saírem, que eles são em 4. Então você pensa, pô, o missionário vai ter esses R$ 60, que às vezes não tem, sobrando pra poder sair. Não, aí eu falei, mano, então toma essa oferta específica pra isso. E eu sou missionário, e eu oferto pra missionários, entendeu? E isso é muito engraçado, porque as maiores ofertas às vezes vêm entre os missionários. Por quê? Porque a gente entende. Entendeu? Porque às vezes as pessoas, digamos, que são CLT, que têm um trabalho, elas estão preocupadas. Pô, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer? Né? E aí o missionário, não, o missionário está preocupado também com o outro. Entendeu? Então, enquanto eu sou um ponto de paz aqui, eu preciso lembrar dos outros pontos que existem pelo mundo. Que massa. Velho, uma parada que eu acho que é o que mais me pega assim de missão é quando eu lembro de Paulo e Bernabé, lá na frente do templo, lá, eu acho que a galera tava exaltando eles, né, Uhum. de Zeus e tal, dizendo que eles eram deuses e tal. E aí eles se rasgam, mano. Eles rasgam suas vestes de, mano, eu sou humano. Isso aqui que vocês estão vendo é um homem. Uhum. Ele tá nem aí, irmão. O que a galera tá pensando dele, ele tá nem aí. Ele rasga suas vestes e diz, irmão, isso aqui é Jesus. Eu acho que é o ponto principal, assim, de missão. Eu acho que Exato. se. É, velho. É na escola, mano, não sou eu, é Cristo. Tá ligado? Exatamente. Eu vou rasgar minhas vestes, eu não tenho problema se a galera vai me achar chato, porque eu quero pregar, porque eu quero orar, porque eu tô deixando de ir pra festinha, pra ir pra Aham. igreja. Cara, beleza, velho. Tá tudo bem que se eu vou o contrário, mas é Cristo. Sim. E eu acho que o que pega mesmo é isso que tu falou, cara, pão de paz. Talvez o cara nunca vai montar um IB, mas talvez a galera procure ali pra. E aí, irmão, o que é isso aí? E só pra fazer já uma pergunta que de quem é a responsabilidade da missão? Uhum. Porque a galera fica, não, eu vou chamar pra barca. Deixa lá que Rariel pregue pra ele e o meu amigo entenda. Aham. Ou vou chamar pra ver um podcast. Deixa lá que Xande alguma parada. E, lógico, a gente sabe que o Espírito. Sim. Mas, cara, e a responsabilidade? Então, quando a gente lê a Bíblia, a responsabilidade é de todo cristão, não tem idade. Desde criança até adulto, né? Então, se você entende, né, que Cristo morreu por você, e ressuscitou o terceiro dia por você, então é uma responsabilidade sua. Até que Paulo fala: olha, gente, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas Paulo entendeu, né? Ele teve um encontro com Deus. Então, muitos de nós, às vezes, a gente não teve esse encontro com Deus, sabe? Então, a gente precisa buscar ter esse encontro como Paulo teve. Senhor, eu tô aqui na igreja, faz alguma coisa, porque eu só tô achando legal isso aqui, os eventos, mas faz como Paulo, sabe? Ter essa coragem de falar assim: eu quero ter esse encontro profundo contigo. Não só um Deus de uma religião dos meus líderes, religião dos meus pais, eu quero, né, como adolescente, como jovem, ter esse encontro profundo com Deus. E a partir disso eu vou entender qual que é a minha responsabilidade, né? Porque isso não é evangelismo, isso é convite, né? Então você não está evangelizando na folha, você não está evangelizando. Isso é um convite. E tá tudo bem, beleza. Mas, pô, se você conseguir pregar ali antes, se você conseguir, pô, ó, a nossa próxima barca vai ser tal assunto. E na última barca, a gente conversou. Isso, você está dando um. Envolve o Você cara tá também, né, envolvendo velho? o cara, entendeu? É assim, você vai gastar uns 3 minutinhos. Na última barca a gente falou sobre pecado, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E agora, nessa próxima, a gente vai entender como que a gente pode entender mais sobre o que é pecado. Enfim,
Aí o cara, legal isso aí, gostei. E o espírito já vai trabalhando. Massa. Você não fez muito. Que é o espírito que faz, entendeu? Então, tipo, essa responsabilidade é nossa, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Né? A gente não sabe, mas quem faz é ele, né? A forma que ele faz, né? Porque às vezes a gente olha para esse Espírito Santo de Deus como se fosse só aquele que consola, né? Ah, não, o Espírito Santo venha sobre nós. Não, o Espírito Santo, ele alerta o nosso coração, ele constrange, né? Se a gente for pro Antigo Testamento, ele era um espírito de guerra. Ele descia sobre... É, é esse espírito. Davi, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Sabe, tipo, então a gente olha pro Espírito Santo às vezes só como consolo, mas não. Senhor, eu oro por esse meu amigo aqui, que o teu espírito faça a obra. Sabe, você ser pentecostal mesmo assim. Você acredita muito bem, mas você tem que ser um cristão, mas tem que ser realmente fervoroso diante de Deus. Boa, velho. Ô, Xane, massa, velho. E assim, já pra gente ir se caminhando um pouquinho pro final, eu acho que a gente chega num dos tópicos, que, pra mim, seja um dos mais importantes, que era um dos que eu falhei por muito tempo. Então a gente fala assim de se preparar para fazer missão, Uhum, fala de entender o contexto em que Deus quer que eu esteja, o que eu posso fazer aqui na escola, na igreja, uhum, no meu futebol, na minha aula de luta, seja o que for. Mas muitas pessoas pensam sobre lá na frente e esquecem do aqui e agora, e eu vou ser mais específico ainda no que eu falo. Muitas pessoas querem evangelizar todo mundo de fora e esquecem de evangelizar com quem elas moram na mesma casa todos os dias, a mesma família, enfim. aham, Acho que isso é um tópico muito importante. Eu escutei uma vez uma coisa que me marcou muito, que nosso primeiro ministério é a nossa família. exatamente. Não significa que, como você bem pontuou, que a gente está amando eles mais do que a Deus. Sim, Mas a Bíblia vai falar que aqueles que tratam mal a sua própria família são piores do que os descrentes. Então, a gente precisa pregar o evangelho a eles. E também sobre esse contexto de intimidade, para o cara pregar o evangelho na escola, tem que ser um cara que não é o pé no saco. O uhum, cara tem que ser o cara que consegue manter um bom relacionamento. Se aham, você é um que não tem as ferramentas para jogar semente, meu irmão, pode fazer o que for, tu não vai semear, tá ligado? Então tem que ser um cara que é no mínimo responsável. Você quer falar de um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que, meu irmão, ele tá aqui para quando tu precisar. Aí tu vai fazer um grupo do trabalho com os descrentes, tu é o que entrega tudo errado, atrasado, joga tudo no GPT, enfim. E a galera fala, oxe, é o crente que não sabe nada da escola. Então, esses temas também são importantes, porque para que a gente faça a missão que Deus nos chamou, a gente precisa também ser referência aqui, aham, seja em qual esfera a gente estiver. Seja você um missionário, seja você um advogado, seja você um estudante, exato. seja você um professor. Então, como a gente pode entender esse contexto de preparação do nosso eu? Não estou falando aqui do quesito espiritual, Sim, mas da imagem que a gente passa para as pessoas que a gente quer evangelizar e também como a gente não esquecer de evangelizar os que estão mais perto no dia a dia. então vamos lá. Vamos começar de algo bem simples. Quantos banheiros vocês acham que os seus adolescentes já lavaram? Mas, Ponto, a gente começa aí. Você lava banheiro em casa, você lava a louça. Por quê? Se um exemplo, ai, Deus tá me chamando pra África, você vai lavar mais banheiro do que pregar o evangelho. Basicamente isso. Então a gente precisa de pessoas funcionais na missão. A missão de Deus. Não só a missão, pessoas funcionais. Porque você é um péssimo vendedor, um péssimo trabalhador, um péssimo. Que serve para quê? serve pra quê? Aí você não. Consigo abrir a palavra e consigo ensinar, mas você não respeita seus pais, você não lava uma louça. Então, primeiramente, para a gente ganhar o mundo, a gente precisa ganhar nossa casa. E ganha como? Organizando, mantendo limpa. Para que aí sim eu possa ter, às vezes, uma porta para que eu possa pregar pro meu pai descrente, pra minha mãe descrente. Entendeu? Porque, tipo assim, o filho, nossa, mas você nunca fez isso. É porque eu tive encontro com Jesus e eu entendo que se eu tô organizado aqui dentro, aqui fora também precisa. Entendeu? Então a gente começa de coisas simples, né? Coisas simples. Aí a partir disso Deus vai me dando oportunidade. Entendeu? Porque, cara, eu acho que é uma grande dificuldade de todo missionário, assim, digamos assim, de às vezes pensar nessas outras coisas. Porque eu posso ser teólogo como eu sou, posso ter um monte de curso que eu tenho, mas eu vou sempre lavar o banheiro.
Porque é ali que Deus vai arrumar o meu caráter, que vai amassar o meu ego. Nossa, tô aqui lavando um banheiro com um monte de sapinho no interior do Alagoas, sabe? Tô aqui, mano, entendeu? Então, esses lugares, eles vai preparar você muito mais do que uma faculdade teológica, porque tá no teu ego ali. Na faculdade você consegue falar, você consegue: Não, mas não é assim que o apóstolo Paulo disse". No banheiro não, no banheiro é você e a vassoura, velho, entendeu? É você ali, é você lavando o prato que você sujou. Nossa, entendeu? Então, tipo, é ali que Deus vai preparar o seu caráter, que vai fazer com que você seja uma pessoa, submissa. Jesus lavando os pés. Jesus lavando os pés, não, o senhor não vai fazer isso comigo não. Ah, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte, então me lava por inteiro. Por inteiro então, Jesus. Então eu vejo isso, coisas básicas, né. Então, a gente tá falando sobre missões, mas tudo que eu disse a gente precisa voltar, precisa ter um tempo devocional com Deus, precisa cuidar de casa, né. Porque eu poderia vir aqui e falar um monte de ferramentas, um monte de coisa, não, mas a parte principal é essa, gente. Quarto. É o quarto e a sua casa, né, mantenha organizada. "Xande, mas a minha casa tem faxineira", fala pra um dia pra faxineira não vir, né. Fala assim: "Mãe, hoje a faxineira não vai vir, quem vai limpar a casa sou eu", né. Ter essa ousadia de entender o que que o Espírito quer ensinar pra vocês, né. Porque como eu disse, em missões você vai lavar mais banheiro do que pregar, é mais banheiro do que púlpito, né. Então quando a gente entende isso, a vida acaba ficando mais fácil, né, acaba ficando mais tranquila. E a partir disso, depois disso: Xande, mas eu tô entendendo fazer missões de tempo integral. Um exemplo, nós temos a parte de fazer publi, né, pode fazer. Faz, mano, faz, pode fazer. Então eu sou Curso de inglês também, mano. São importantes. exato. Você que deseja aprender mais sobre missão, esse é o cara. Você que deseja aprender to how to speak in English with a lot of people, this is the Yeah. man. Yeah. Com vocês, This is the man. pelo que eu vou dizer, tá certo? Very good, thank you. Então, gente, a gente tá falando sobre missões aqui, né, no nosso dia a dia, e nós temos a nossa escola Patmos, que faz parte do nosso instituto, né. Eu sou presidente de um instituto missionário, e a gente tem um curso online pra gente falar sobre missões, para as pessoas que querem ter esse primeiro contato com missões. Então a gente tem aula de missão de Deus, missões urbanas, missões transculturais com pessoas que já estão por aí. Estão aqui no Brasil, estão fora do Brasil às vezes, né. Então a partir disso a gente entende como que a gente pode fazer parte. Então a gente tem o tempo teórico, são 2 meses online, uma vez por semana, aula ao vivo também gravada. E aí depois a gente tem alguns tempos práticos, porque é para você colocar em prática. A gente tem uma viagem para o Rio de Janeiro, uma viagem para São Paulo e um prático aqui, Recife e Sertão, né. Aí a gente vai ter uma edição só no próximo ano, que a gente tem só uma vez por ano, que está acontecendo agora. A gente está com 55 alunos, Glória a em Deus. várias regiões do Nordeste até Sudeste, assim. Então, o nosso foco principal é para cristãos, né, a partir de 15 anos, que querem se envolver um pouco mais, né. E essa escola não é para quem quer ser missionário, digamos, de tempo integral. Alguns são, alguns querem ser, mas a grande maioria não. Eles querem entender como que eles podem atuar ali como membros de uma igreja local e como eles podem também lembrar desses missionários que estão por lá. Porque a gente está no nosso dia a dia, né, e a gente esquece, né. Mas um dos nossos focos é cuidar do missionário, né. Treinamento, justiça, que aí tem o nosso projeto social chamado Casinha da Ilha, se vocês quiserem visitar, Vamos. né. Inclusive, Então bora marcar barcão vamos, lá em um sábado. vamos, porque as crianças amam, né, amam receber visitas. E aí tem esse projeto, a gente já tem 35 crianças, e eu, a minha esposa e agora o Lucas que veio de São Paulo, para poder auxiliar a gente. Então 35 crianças, a gente atende, a gente vive através de ofertas, enfim, tudo que a gente fez lá são ofertas, basicamente, tanto nossas mesmo, quanto de outras pessoas que entendem isso, né. E aí é o nosso braço de justiça, né, que a gente defende muito essa parada da infância da criança, né. Então, quando a criança cresce nesse local saudável, né, apesar de todo crime, de toda droga, a gente entende que essa criança, né, ela pode ser a melhor pessoa do mundo e pode sonhar, né, através de Cristo, né, porque não é só um projeto social missionário, que o foco principal é que eles conheçam a Deus, né, que foi algo que a gente conversou, né. Sim. Tipo, a gente apontar Jesus, né, então a gente sempre faz isso: "Olha, a gente ama muito vocês, tio, a gente se sente muito amado por vocês, mas a pessoa que mais ama vocês é Jesus", né. Então a gente sempre aponta tudo o que acontece lá é pra Jesus, não é nada pro tio, pra tia,
não é nada pra gente, né? E aí a gente tem o nosso braço de cuidado missionário, que é de apoiar missionários. A gente vai, né? A gente vai pra Índia, vai pra vários lugares, mas a gente tem pessoas que a gente tem um carinho ainda mais especial, que assim, quando a gente pode, a gente manda oferta, manda mensagem, pergunta como que eles estão, né? Nesses países perseguidos por aí. Né, então, essa é o foco, esse é o nosso foco como instituto, né? E aí nós temos essa escola missionária e temos esse projeto social, né? Então, caso você queira fazer escola, seja muito bem-vindo. No próximo ano, Março, grava aí. Boa, boa. Gente, a gente tá finalizando. Papo fenomenal. Mano, toda vez que esse bicho chega A aqui. gente tá finalizando, mas tinha bagatela aqui. Tinha, mano, assunto tinha, pra mano. falar aqui Tinha, uns tinha, 10 tinha. podcasts. Mano, tem que fazer mais vezes. quando eu fui na casa dele, mano, eu saí de lá 2 horas da manhã, que a gente ó, ficou pau, mano, porque ele é rico, ele sabe muita coisa, viveu muita experiência. Cara, Xande, obrigado. Prazer é Por meu. mais um tempo aqui conosco, por estar aqui na barca. Eu acho que é a terceira, a quarta vez que tá aí conosco. Tamo junto. E virar mais vezes. De virar mais vezes. A galera curte muito, mano. Mas, mano, eu queria, pra gente finalizar, que tu deixasse uma mensagem final pra galera. Desse aí uns 2 minutos, tipo, cara, galera, é isso. Tá ligado? Foque nisso e vai-te embora. E O adolescente que já entendeu que precisa fazer missão e tá querendo saber como, o cara que ainda não acordou pra vida e acha que missão é só pra missionário propriamente. Aham. Eu digo assim que a nossa função como igreja, nós temos 3 pontos principais, que é anunciar, denunciar e acolher. Seria o quê? Anunciar o Cristo, o Criador, que ele é o criador de tudo, que ele veio para nos salvar. Segundo, denunciar toda a injustiça que tem nesse mundo, né? O nosso papel como igreja profética, né? E terceiro, acolher os injustiçados. Então, se você está em dúvida sobre o que você tem que fazer, faça essas 3 coisas que Deus vai ficar muito feliz com você. Anuncie o Cristo, né? Denuncie toda injustiça que você vê, né? E não é ser aquele militante chato, não, porque você é cristão, você ama Jesus. Então, Deus odeia injustiça, né? Então, denunciar a injustiça e acolher todos aqueles que estão sendo injustiçados. Ponto. Né? Basicamente, se você fizer essas 3 coisas a partir disso, fique tranquilo, né? Que Deus vai se alegrar muito com o seu coração. Amém, velho. E pra mim, o que mais marcou foi missão é no quarto. Acabou-se. Já é, irmão. É. Quartas, mais A partir disso, a gente faz escolas missionárias, você vai para um seminário bíblico, mas o foco principal hoje é o seu quarto. Quarto, relacionamento, irmão. Relacionamento com Deus, porque tem uma frase do Jim Steyer, que ele fala assim, que a única coisa que você pode oferecer para o mundo é seu relacionamento com Deus. Ele fala isso, o seu relacionamento, você pode ter ferramentas maravilhosas, mas oferecer para o mundo, para que o mundo coma, é o seu relacionamento com Deus. Amém, velho. Topado. Mano, obrigado. Prazer o meu. Irmão, posso terminar com minha frase criativa? Peraí, mano, essa frase é muito boa. Eu fico pensando nela toda vez quando eu vou gravar o podcast, mano. Mano, fala, depois eu falo. Tá bom, tá bom. Não se esqueça. Don't forget. Don't forget, tá certo, pô. Don't forget. Yes. Don't forget. You are top Jesus. Fala, mano. Fala em português agora. Fala em português. Curiosidade, estou tentando aprender francês, então. Tu es mon ami, Matimora. Je viens de Brasil et passe de parler Xande de la mission de Cristo. Galera, Traduz aí, traduz. beleza, ninguém sabe, ninguém entendeu nada. Então não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Falou.